todos vocês, porque o Sr. Professor é um amigo da Mata, com provas dadas, e vai continuar a ajudar a Mata enquanto eu for Presidente da Fundação, e agradeço muito. Quero-vos dizer que é com muito gosto que hoje aqui estou. Estou aqui a falar de um tesouro único de Portugal, um tesouro que é monumento nacional desde 2018 e é candidato portanto, a Património Mundial da Unesco. Passámos aquelas diversas fases já da lista indicativa e estamos a apresentar os trabalhos científicos que vão sendo feitos com a colaboração da Universidade de Coimbra, muitos deles, liderados pela professora Teresa Portela Marques, portanto, que esta é da Universidade do Porto, e tem sido estas equipas multidisciplinares que têm feito, portanto, este trabalho, que nós estamos convictos que iremos chegar a bom porto com todos eles. Eu estarei aqui um pouco para falar convosco sobre tudo isto e dizer-vos alguma da história da Mata do Bussaco, que será muito importante historiarmos. Dizia eu há bocadinho que estamos quase a fazer anos. 2028, a Mata do Bussaco, a sua verdadeira história, faz 4 séculos. 1628, quando os carmelitas começaram a vir até nós, que eu irei falar já um pouco mais à frente. Eu queria ver se a gente conseguia passar carregando, teclando lá no meio, se andar... Não, antes disso, volta atrás, por favor, faça só assim, procure o rato, e agora carregue 2 vezes assim. Este vídeo pretende mostrar um pouco o que é o Bussaco. Este vídeo é de fim de janeiro. Muito bom. Muito bom. Antes de continuarmos, portanto, este vídeo permite-nos falar sobre diversas áreas de interesse da Mata do Bussaco. Cá aparece a cela do Wellington, onde ele pernoitou, cá aparecem as capelinhas, as ermidas, cá aparece o património biológico, enfim.
A Mata do Bussaco, fazendo um pouco da sua resenha histórica, está aqui, como vou ser muito rápido, 1628, esta data é uma data marcante no Bussaco. E é marcante porque tem a ver com, portanto, era um espaço, estamos a falar de uma fase inicial de 90 hectares, o equivalente a 90 campos de futebol, linguagem muito simplista. Teria hoje, aos dias de hoje, tem 105 hectares, portanto, pertencia ao Bispado de Coimbra. Portanto, tal como ainda hoje, nós pertencemos, o Bussaco está implantado na freguesia do Uso, no concelho de Amelhada, distrito de Aveiro. Nós ainda hoje pertencemos à Diocese de Coimbra. A nossa Diocese é Coimbra. E já na altura pertencia, a mata, portanto, foi doada em 1628 a uma ordem de carmelitas descalços. Esta ordem tem uma característica muito importante. Tem a ordem, portanto, ligada só às mulheres e aos homens, feminina e masculina. O Bussaco só tinha homens pertencentes a esta ordem para a construção do seu deserto em Portugal. Deserto era sinónimo de um espaço do silêncio, do espaço da meditação, do espaço da penitência, do espaço portanto, de fazer com que as pessoas ficassem completamente isoladas. Daí, a nossa mata está completamente cercada, uma cerca monumental que tem à sua volta, que hoje tem várias portas, que na altura não tinha, porque na altura só tinha as portas de Coimbra, onde viu a famosa, as duas, portanto, lá estão as duas bulas papal, em que uma tem a ver com a primeira declaração ambiental que foi feita à época, por cada árvore que caísse, por cada árvore que morresse, por cada árvore que fosse derrubada, era proibido bater árvores, tinha que ser de imediato substituída. E temos a proibição da entrada de mulheres dentro da mata. Portanto, outra data marcante é 1810, dia 27 de setembro, quando portanto, os franceses foram travados nas encostas da Mata do Bussaco com a ajuda das tropas inglesas. Daí o Wellington ter pernoitado dentro daquele convento, que ficou com as celas do Wellington, portanto, onde ele pernoitou, onde ele descansou. Ainda lá temos a Oliveira, onde ele deixou preso o seu cavalo, as suas tropas que tinham, portanto, chegado a terra na Costa de Lavos, na Figueira da Foz. Portanto, em 1834 dá-se a extinção das ordens religiosas, que decretou, portanto, a presença dos carmelitas descalços no Bussaco, e eles, portanto, ao saírem, foram feitas algumas medidas, até que em novembro de 89, felizmente o Bussaco não foi vendido, porque houve à época muitas terras do reino eram vendidas, não foi vendido. E então foi a construção com o Dona Amélia e o Rei Dom Carlos para construírem o Palace Hotel do Bussaco, que provavelmente seria para ser primeiro um pavilhão de caça, depois um pavilhão do povo, que era assim que eles chamavam, com este arquiteto italiano muito conhecido, portanto, Luigi Manini, que fez com que o Palace Hotel do Bussaco, que ainda lá está hoje, que está, portanto, sempre a ser muito solicitado por muita gente. Curiosamente, hoje a administração do hotel é a mesma que era em 1906, da família de Alexandre Almeida. Hoje já é o neto que explora o hotel. Hoje, propriamente dito, onde é que a Fundação Mata do Bussaco entra? Entra em 2009, quando se dá o Decreto-Lei nº 120 de 2009, dá-se a criação da Fundação. Fundação Mata do Bussaco, portanto, estamos a falar de um adolescente com 16, 17 anos, que em maio deste ano irá fazer 17 anos. Mais concretamente, no dia 18 de maio, temos a Fundação Mata do Bussaco. A Fundação Mata do Bussaco, como aqui o próprio nome indica, portanto, tem uma missão muito, muito importante, que será... Antes disso tenho que falar assim um pouco. Já tinha falado lá atrás, mas... Não, o slide seguinte. Ponha-me, por favor. Sim. Portanto, isto no fundo, basicamente, eu já tinha dito isto. Portanto, tem aqui muito daquilo que tem o convento, que vamos ter agora nos próximos dia 14, 2 a 15 dias. Vamos ter a inauguração da nossa exposição relativa à Via Sacra, que eu falarei em seu tempo nela. Continuaríamos e iríamos, portanto, qual é a nossa missão hoje, nos dias de hoje? Está aqui. É fazer uma gestão integrada de todo o património, quer seja ele natural, histórico, cultural e religioso. Eu estive ontem na BTL a falar sobre o Bussaco,
particularmente sobre a Semana Santa, que hoje o turismo religioso está muito em voga e temos disseminado temos aqui não muito longe de nós, o Sardoló, não é? Não é muito longe, não é muito longe de nós. Estamos, portanto, onde há uma aposta muito forte nesta Semana da Páscoa, na religiosidade. E depois temos muito a educação ambiental, onde temos escolas, onde temos jovens, onde temos a promoção da cultura científica e patrimonial, temos protocolos com as universidades do país, como a Universidade de Aveiro, a Universidade do Porto, a Universidade de Coimbra, com os seus alunos, quer seja da área do património, quer seja da área das ciências, da biologia, estarem a trabalhar connosco. E depois, uma promoção e divulgação turística consciente. Se me disserem que a promoção do saco turístico nos dias de hoje é consciente, eu vou dizer que não. É mentira. E é mentira por culpa dos nossos governantes. Porquê? Porque a mata deveria ter uma lotação limitada. Nós, como vivemos da venda dos serviços, o que queremos é visitantes. Se lá estiverem 1000 é melhor do que 999. E sabemos que um património destes merece todo o respeito e merece ser protegido. E a primeira forma era turística consciente. Limitação do número de pessoas, limitação de viaturas, limitação de turismo. Nós vamos fazer um esforço, que eu vou mostrar mais à frente o que é que vamos fazer. Depois, os últimos anos têm sido anos de alguma transformação para melhor, com melhorias das condições de recepção. Como devem imaginar, hoje qualquer turista que chega a um espaço gosta de ter um espaço digno, onde tenha uma simples casa de banho, onde tenha um sítio para beber um café, onde tenha, portanto, naquele património há uma articulação de forma a que o Conselho Diretivo, a qual eu presido, é constituído pelo Presidente de Câmara, é constituído pelo Presidente do Turismo de Portugal, é constituído pelo Presidente do ICNF e pelo Presidente do Património. Ou seja, tudo o que ali é feito tem o chapéu destas 4 entidades que estão comigo. Eu faço a proposta, eu digo, eu pretendo fazer a instalação da fibra óptica, por exemplo. Pois aquilo tem desde os arqueólogos, tem toda aquela gente que vai trabalhar, não estejamos nós a mexer onde não devíamos mexer e com a proteção. Portanto, nada se faz sem haver as devidas e as justificadas autorizações. Logicamente que a preservação e proteção dos ecossistemas é muito importante, porque a Mata Nacional do Bussaco, vocês vão já perceber, que ainda preserva muito da nossa floresta primitiva daquele espaço. Por favor. Temos esta riqueza toda de património que nós temos aqui, onde temos as ermidas de habitação. Portanto, o que eram as ermidas de habitação? Nunca estariam no Bussaco muitos, portanto, frades carmelitas ao mesmo tempo. Eles fazeriam temporadas, 1 ano, meio ano, 2 anos, ou, excepcionalmente, não poderia estar mais tempo. E então utilizavam muitas destas ermidas de habitação, que eu já vou mostrar a imagem de uma, onde eles, espalhadas no meio da mata, daí além do que eu vos falei da pega destas ermidas. Depois temos, portanto, as capelas de devoção que também existem espalhadas pela mata. Via Sacra, umas vezes aparecem 20 passos, outras vezes aparecem 21 passos, o termo mais correto é os 21 passos. A Via Sacra do Bussaco tem 21 passos. Já vamos ver a importância dela e porque é que ela é tão falada. Cerca com as respectivas portas, hoje 10, à época eram as portas de Coimbra, era a única porta de acesso à mata. O Museu Militar, que está contíguo à Mata Nacional do Bussaco, porque a batalha deu-se numa das encostas do Bussaco. Portanto, o monumento, o obelisco comemorativo da Batalha do Bussaco, que todos os anos, a 27 de setembro, lá é feito. Cruzeiros, temos um lá em cima, Cruz Alta, ponto mais alto da Serra do Bussaco. Fontes, muitas fontes, para quem não tem, certeza que vocês têm essa noção, água do Uso talvez seja das águas mais vendidas em Portugal. Se não, tenho quase a certeza que é. A água do Uso, as suas nascentes estão na Mata do Bussaco. Há uma proteção ambiental enorme aos aquíferos, de tal forma que não são utilizados no Bussaco nenhum produto, nem sequer de ordem biológica. Podíamos utilizar solventes biológicos para combater pragas, não utilizamos. É tudo natural. Se a planta tiver uma doença, nomeadamente nos jardins, muitas vezes aparecem, nós não temos que... não fazemos. E depois temos casas. Estas casas eram casas de função que estão espalhadas pela mata que nós temos recuperado. Vou mostrar algumas delas que são muito utilizadas
por pessoas que gostam de passar um fim de semana em comunhão com a natureza e utilizam estas casas para que a sua família puder passar um fim de semana diferente dentro da mata. Portanto, a mata do Bussaco, como ele diz, tem uma flora particularmente única no mundo. Porquê? É uma coleção botânica diversa, com uma enorme quantidade de espécies muito diferentes, como nós já vamos ver. 549 metros de altitude, o ponto mais alto da Serra do Bussaco, onde eu vos estava a falar há bocadinho. Depois tem aqui duas grandes variedades. Uma em costas exposta ao sol, onde tem uma vegetação portanto, potencial perenófila, como o nome indica, portanto, a folha perene, aquela folha que dura o ano inteiro. O exemplo muito típico será o Serra do Bussaco, está o ano inteiro com a mesma folhagem, não é? E depois temos as encostas a norte, a vegetação caducifólia, onde temos, por exemplo, muito o castanheiro, por isso temos a praga lá temos de javali, temos dos quilos, portanto, onde temos os carvalhos, onde temos, portanto, todo este tipo. Há uma coisa que a gente, neste momento, tem feito muito no Bussaco, que é o combate a plantas invasoras. Porque temos, nomeadamente, as acácias. Mas eucalipto só temos um. Lá, que é histórico, que já vão ver a imagem dele também. Portanto, hoje tem 105 hectares, que há um bocadinho falei do equivalente a 90 campos de futebol, porque foi anexado um pinhal, que era o pinhal do Marquês, que foram 15 hectares que foram anexados nos últimos anos, já depois dos carmelitas terem saído, que transformaram a Mata Nacional do Bussaco num espaço de 105 hectares. Portanto, 4 grandes unidades. Portanto, temos os jardins, o Vale dos Fetos, que está aqui em cima, onde temos estes fetos gigantes e a importância que eles têm. São árvores perfeitas, são fetos, mas são fetos. Onde temos o arboreto, o pinhal do Marquês, que eu vos disse foi o tal que foi, portanto, anexado, e a mata climácea, a mata mais comum dentro da mata. Por favor. Em relação à fauna, temos aqui coisas muito características. Portanto, nós neste momento estamos com um trabalho com a Universidade de Aveiro, são trabalhos de um mestrado e outro de um trabalho científico de doutoramento, em que os alunos da Universidade estão a monitorizar no que diz respeito à fauna, portanto, quer diurna, quer noturna. E não imaginam a quantidade de animais que nós apanhamos ali na mata, animais selvagens, obviamente, como portanto, a raposa, a abundância também, os javali acho que já é nacional. É nacional. E ali está protegido, está lá dentro das técnicas. Onde nós vamos ver muitos peixes, que nós temos ali uma coleção de peixes fantástica, alguns répteis, portanto, isto são algumas das espécies que estão conhecidas e identificadas. Este é um animal muito dócil que vem ter connosco em qualquer local, portanto, o famoso esquilo, que está connosco dentro da mata e que nós gostamos muito de lá ter connosco. Eu tenho uma candidatura que está aprovada para fazer um projeto de investigação quando falamos em algumas espécies de mamíferos, por exemplo, em morcegos. Nós temos um morcego que é o arborícola gigante, e o que é giro, portanto, são 4 universidades que estão em consórcio, estamos nós e está uma região de Salamanca também. E então, o que é que se descobriu? Que no Bussaco existe em Portugal um nicho enorme, é só no Bussaco que ele está, de este morcego arborícola gigante. Um morcego enorme, há morcegos pequeninos, não é? Mas este é grande, e o que é engraçado é que só são machos. Portanto, isto vem dos carmelitas. E então o que é que os morcegos fazem? Utilizam o Bussaco para passar a maior parte do tempo da sua vida. E na época do acasalamento vão até Salamanca. Quando fazem o acasalamento, vêm embora, e os filhos, quando crescem, vêm ter com os pais machos, porque as fêmeas ficam do outro lado. E nós, neste projeto LIFE, na conservação e proteção da vida na Terra, estamos com esta candidatura que foi aprovada, porque a explicação, nós achamos que sabemos qual é, mas isso tem que ser provado. Eles habitam tocas de árvores, estes morcegos, e o Bussaco tem árvores de 1628, algumas delas ainda cá tem. O caso do Serra do Bussaco,
outras e então, como são árvores, algumas delas já pouco robustas, faz com que eles possam utilizar eles vivem nestes buracos destas árvores, então, mas o curioso aqui é que é só o macho, e há uma época do ano em que não há machos no saco. É tremendo. A partir de agora, eles vão embora. Pronto, isto é uma curiosidade que eu vos quis transmitir. Faça a favor. O tal eucalipto que eu vos falei, e depois, isto é uma candidatura que na próxima semana vai haver notícias nacionais, de certeza, que nós já sabemos há muito tempo, em que conseguimos provar que a Mata do Bussaco reunia condições para ser uma floresta terapêutica. Como ali o nome diz, vai ser a primeira na Península Ibérica. E diz aqui, o quê? Isto é muito usado no Japão. Exato, eu conheço. No Japão. E então, portanto, a mata reúne características naturais únicas que permitem a sua certificação como floresta terapêutica. Tudo isto está diretamente ligado às sinergias que a própria árvore transmite a quem está a abraçá-la, de forma a que o seu estado de espírito torna-se diferente e para melhor. Isto para doenças, nomeadamente o foro neurológico, é fantástico, porque o saco, o ano inteiro, é água a cair, seja na fonte fria, seja nas fontes propriamente ditas, é água a cair, o barulho da água, os silêncios, o vento nas folhas, que são barulhos muito típicos e característicos. Deu-nos esta distinção. Penso que quinta-feira deverá ser notícia nacional, que nós já sabemos que temos o certificado, mas pronto, mas isto no fundo é mais para comprovar a valiosidade destas plantas, destas árvores. Este eucalipto tem à volta de 85 metros, estão aqui, penso que 10 pessoas para conseguirem abraçar à volta dele todo. Portanto, tem uma base muito consistente. Se repararmos, como eu gostava de dizer há bocadinho, dentro da mata temos estes percursos que podemos caminhar. Isto, como eu vos dizia, estas fotografias foram tiradas, fizeram este vídeo no dia 20 de janeiro. Hoje vão dizer, hoje não estão bem assim, mas daqui a 15 dias a maior parte delas já estarão, porque nós não fomos imunes à tempestade. Nós tivemos, faz hoje um mês, ainda há bocadinho falávamos, nós tivemos, e quem vive a mata do Bussaco sabe, eram 6 horas da manhã, estava eu a sair de casa, seja qualquer coisa, eu tenho que ver o que é que aconteceu no Bussaco. Porquê? Porque uma pessoa ficou assustada, porque qualquer uma destas capelas está no meio das árvores. Isto foi um projeto, nós na Câmara, em 2018, que fizemos uma candidatura em que recuperámos algumas destas coisas todas, portanto, dos diferentes passos. E eu só pensava, uma destas árvores caiu e destruiu mais uma capela. Mas elas decidiram cair para o sítio onde não estragaram nada, o que foi fantástico. Caíram muitas, já retirámos algumas, já conseguimos pôr estes caminhos transitáveis, e vocês vão ver o que é que a gente faz na maior parte destes caminhos, ao longo do ano. E depois temos estes trilhos muito característicos. Temos, por exemplo, aqui o trilho da água, como o próprio nome indica, é onde a água corre do ponto mais alto para o mais baixo, tem a ver com a água que sai à superfície, porque em profundidade ela vai sair dos aquíferos, das águas do Luso, que depois são espalhadas pelo mundo inteiro. O trilho da Via Sacra. Este trilho é o único à escala do trilho de Jerusalém. À frente vai haver mais uma explicação, tem sensivelmente 3 km. Aqui aparece com 20 passos, o original anda nos 15 passos. Nós utilizamos e fazemos, e há muita gente a percorrê-lo, por isso é que há a preocupação de estar sempre minimamente limpo. Eu, quando digo limpo, as folhas no chão não é sujidade, é alimento, mas a gente tem cuidado de as varrer, para as pessoas não escorregarem, mas não há silvas, não há nada disso, que é muito importante isso acontecer. Depois temos o trilho militar, o tal trilho que está ligado às guerras napoleónicas, às invasões francesas. Floresta relíquia, a importância que ela tem, que é uma floresta que se mantém, o Adrenal, é o único. É o único que são, portanto, nós não mexemos aí, e as árvores notáveis, onde se inclui o cedro do Bussaco, árvores classificadas, árvores que encerram nelas a mesma história. Tem havido uma preocupação, eu posso-vos dizer, o ano passado, nesta altura, um dos dias, também choveu, só que a gente normalmente não se lembra, mas choveu menos do que este ano, obviamente, tivemos um muro, uma derrocada no muro. E ficou uma raiz numa árvore, que não vai aparecer aqui, que é um freixo.
uma árvore, está a existir imensas dessas árvores nas margens aqui do Tejo. Mas é um freixo que, pelos estudos, tem perto de 300 anos. E eu entrei em contacto imediato com os meus superiores, do ICNF, e faça aí um estudo, veja lá o que é que a gente pode fazer. Gastámos quase 80.000 euros numa proteção, num muro, que já foi de Bertão. Portanto, para quê? Não íamos fazer um muro de pedra sobre pedra, porque iria unir, claro, com todas as devidas autorizações, com o Procedimento do Património, com o ICNF, portanto, aqui no meio. Para quê? Para protegermos, hoje teria caído aquela árvore, para termos lá, e está extremamente bem. Depois continuamos. Pronto, nós vivemos, e agora não vou fazer política, porque podíamos fazer política, qualquer que fosse o governo estaria para isso. Daí, portanto, não é aqui contra ninguém. O Bussaco, neste momento, é uma pequena empresa que faz de venda de serviços anual muito próximo de 1 milhão e qualquer coisa de euros, mas eu, que na Câmara tinha a responsabilidade, ou parte dela também orçamental, e tinha um grande setor que englobava a maioria dos funcionários, que era a parte da educação, só os assistentes operacionais do departamento de escolas são todos funcionários municipais, só tinha mais de uma centena, e eles estavam num processo de descentralização que começou em 2015, que nós fomos pioneiros nesse projeto, ainda no tempo do Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, e nós não temos €1 do Estado para viver. Eu há tempos, eu vou guardar para o resto da minha vida esses e-mails, trocava um e-mail com o Sr. Ministro, porque nós, até terminar o governo socialista, nós pertencia, quem nos tutelava era o Ministério do Ambiente. Hoje, quem nos tutela é o Ministério da Agricultura. Portanto, mudámos de ministro. E eu, ano passado, recebi no dia 1 de agosto esta notificação. Face ao estado de alerta devido às temperaturas excessivas que estão no país, têm que ser encerrados os espaços florestais. Eu contestei, como devem imaginar, e contestei porquê? Porque a Mata Nacional do Bussaco, se lá trouxer, é difícil de ver, porque é muito verde, tem muita água. E se lá trouxer gente a passear, mais facilmente detecta um incêndio do que se eu estiver aqui completamente encerrado, como foi na altura do Covid, que faziam lá festas escondidas lá dentro, porque as portas estavam todas fechadas. E eles disseram, não, desculpe, tem que ter a mata fechada. Eu falei-vos há um bocadinho, no mais ou menos 1 milhão e qualquer coisa que a gente faz na venda dos serviços, já vos vou dizer quais são eles. Nós no mês de agosto fazemos mais de 200.000. Ou seja, 1/5 do nosso orçamento é feito no mês de agosto, com a tal visitação descontrolada. Porquê? Ou seja, não deixamos ninguém ficar de fora para onde há muita gente dentro. Porque precisamos para o resto do ano. Pois, se alguém se recordar, nós, até dia 23 de agosto, o estado de alerta permaneceu no nosso país. Como tal, o mês de agosto fizemos 70 e qualquer coisa, 80.000 euros. Uma semana e pouco que a gente fez. Portanto, fiquei a perder em relação ao ano anterior quase 200.000 euros. 140 ou 150.000 euros. Fiz um histórico, mandei tudo, não sei quantos. Quero, por favor, dizer quais foram os prejuízos. O prejuízo foi financeiro. A resposta que eu tive foi: isso não é um prejuízo, isso foi uma queda da receita. A queda da receita não foi provocada por mim. Não foi provocada por mim. Não foi provocada por mim. Por exemplo, eu não recebi nenhuma notificação para fechar a mata no dia 28 de agosto, de 28 de janeiro. E eu fecharei. Porquê? Coloquei uma árvore que nenhum seguro se responsabilizava por uma árvore cair em cima de um bem, de uma pessoa, de um carro, porque nós estávamos num estado de alerta, em alguns dos dias até foi vermelho. E, portanto, nós decidimos, nós não tínhamos visitantes. Portanto, nós vivemos, como eu dizia há bocadinho, era muito mais fácil estar no município e fazer um orçamento municipal de milhões do que aqui estar a fazer um orçamento mais pequenino. Porquê? Porque a gente está sempre à espera deste dia. Hoje no Bussaco não há muita gente, não tenho dúvidas nenhumas. Mas se hoje estivesse a chover, não andava lá quase ninguém. Quase ninguém, porque as pessoas normalmente, há quem gosta de turismo de natureza num dia de chuva, mas a percentagem de pessoas que o faz é muito menor comparativamente com as pessoas que fazem num dia bom. Portanto, nós
inventamos tudo. Tudo o que possa ser para fazer dinheiro, inventamos. Chego ao pé de uma empresa e digo, olha, eu tenho aqui 1 hectare. Olha, tenho uma empresa de Lisboa, sou amicíssimo